Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos. É uma honra estar aqui presente para discutir a reforma tributária, mais especificamente sobre o setor imobiliário. E gostaria de talvez inverter a ordem e começar pela resposta à pergunta muito apropriada que foi feita pelo Dr. João. Qual o maior risco para o setor de imóveis, mais especificamente para o setor de locação, que é o que eu vou me ater na fala de hoje? O setor de locação ele é muito particular. Qual é a lógica desse novo tributo sobre o consumo? A lógica desse novo tributo sobre o consumo é uma incidência não cumulativa. Ou seja, o agente econômico, qualquer pessoa que pratica uma atividade econômica, ela adquire seus produtos, se credita o imposto que ela paga na aquisição de produtos, ela torna isso um crédito, para quando ela for fazer a venda, isso possa ser abatido. O valor que ele já recolheu na compra dos produtos, bens, serviços, ele vai ser abatido do valor a ser recolhido na venda. Então, qual que é o resultado? Há um tributo não cumulativo, não se tributa esse agente econômico, porque ele repassa, e, além disso, se tem uma neutralidade. Não importa quantos agentes tenha na cadeia, o imposto ele vai sendo repassado e assim se garante que tenha uma incidência. E, por fim, se garante que não haja imposto sobre imposto, que o imposto não se sobreponha a outro imposto. Esse sistema é, de fato, brilhante. Só que para o setor de locação há um problema grave. O setor de locação ele não tem créditos. Vamos pensar, por exemplo, num shopping center que já foi construído. Ele recolheria o IBS e a CBS a uma alíquota que já foi estimada de 25% a 27%, sendo que hoje em dia ele não recolhe mais de 12%, 13%. Então ele teria o ônus de uma alíquota maior, que é a alíquota que vem sendo prevista para a atividade em geral. E ele não tem o bônus, porque ele não tem crédito, ele não tem custos relevantes para poder abater do seu imposto a ser recolhido. Por quê? Porque o verdadeiro custo, o grande custo do setor de locação é o próprio imóvel. Uma vez que ele está construído, não há custos novos a serem utilizados. Por isso que, de forma muito apropriada e digna de mérito, bastante meritória, o próprio legislador constitucional reconheceu um tratamento especial para o setor de locação. E esse setor de locação, então, o que se propõe para gerar uma neutralidade? Olhe que em nenhum momento o setor está falando que ele quer um regime especial, um benefício fiscal, recolher menos. Em nenhum momento esse é o pedido. O pedido é que a arrecadação atual seja mantida, ou seja, que ele não seja onerado com a nova tributação. Então, o que se propõe para que essa não oneração ocorra? A primeira seria um regime cumulativo. Como recém-dito, não faz muito sentido que o regime seja não cumulativo, porque não há crédito, a apuração ela vai ser inócua, então é que seja cumulativo. Mas, em contrapartida, que seja concedida uma alíquota reduzida para que se adeque ao sistema. Como todos sabem bem, a gente tem hoje em dia um PIS/COFINS cumulativo e não cumulativo. O cumulativo tem uma alíquota mais reduzida e o não cumulativo uma alíquota majorada. Então, o que se pretende é que com esse regime cumulativo que mantém a arrecadação, ele seja a uma alíquota inferior. E para o adquirente do bem ou do serviço, ou da locação, que não seria um contratante, né, porque não se trata tecnicamente de uma aquisição, que ele possa se creditar integralmente do tributo que for recolhido pelo locador. Então, o locador ele faria a locação, cobraria pela locação, destacaria o tributo dessa locação, e o adquirente e o locatário poderia se creditar do valor desse tributo, de modo que ele seja não cumulativo apenas para o locador e não para o locatário. Considerando que trata-se de um tributo novo, que ainda não se sabe, é muito difícil que a mensuração de todos os impactos financeiros e econômicos desse novo tributo, propõe-se também que seja possibilitada um regime
que os contribuintes possam ir para o regime não cumulativo para o regime geral, se assim eles quiserem. Justamente porque ainda não se sabe os impactos. Então, ainda que seja previsto na Constituição a concessão de um regime especial, é que ele possa ser opcional caso o contribuinte assim deseje entrar no regime geral, até que seja verificados já os impactos arrecadatórios sobre isso. Outro ponto bastante importante é o que diz respeito à base de cálculo dessa alocação. E a base de cálculo dessa alocação justamente tem que ser o valor da alocação, exclusivamente. Explico. Não faz sentido que incida o IBS e a CBS o valor relativo ao IPTU, que muitas vezes ele é repassado ao locatário. Ora, o IPTU é um imposto e já se viu que é muito nefasta a prática de se cobrar tributo sobre tributo. É um valor que não é do contribuinte, que vai direto para a arrecadação municipal, não deveria ser passível de entrar na base de apuração do CBS e do IBS. Vejam que, outra vez digno de louvor, a própria Constituição, a Emenda Constitucional 132, fala que a CBS não estará incluída na sua própria base de cálculo, nem dos outros tributos. O IBS não estará incluído na base de cálculo, nem dos outros tributos. O que nos parece que isso deve ser um exemplo. A técnica correta é cada um saber exatamente quanto tributo paga e que não haja sobreposição de tributos. Realmente que haja uma mudança nesse paradigma. E o mesmo seja aplicado às taxas de incêndio e aos seguros, que, como se sabe bem, isso não vai para o locador, e sim vai integralmente para o segurador e para a arrecadação, especificamente para o incêndio. Outro ponto que, sim, é muito caro para o setor é questão da revisão dos contratos que foram assinados. Não é raro que os contratos de locação sejam de longo prazo, especialmente os comerciais. Podem ser 10, 20 anos. E esses contratos, eles foram celebrados numa realidade anterior, que não havia o CBS e a IBS. Ocorre que a lei do inquilinato, ela proíbe que haja aumento do contrato, a não ser que não haja concordância das partes. Então a gente tem um problema porque deve ser possibilitada o repasse do IBS e da CBS para os contratos que já foram assinados no passado, para que esse tributo não seja suportado pelo locador. A própria sistema tributário do CBS e do IBS é que o locatário é que o tributo seja repassado. Então é importante que haja uma previsão justamente que não se aplique a lei do inquilinato e que o imposto seja repassado conforme a nova realidade econômica. E já chegando no final, sobre os últimos dois pontos que julgamos importantes, o primeiro é no tocante a os créditos de PIS/COFINS existentes sobre os imóveis construídos no passado, tendo em vista que os contribuintes não estavam sujeitos a uma sistemática acumulativa e pagaram o imposto sobre isso, e esse imposto vai ser extinto, é muito importante que se preveja que esses tributos podem ser aproveitados para fins de recolhimento da CBS, que é um tributo federal, que inclusive já estava na proposta anterior da CBS, promovida pelo PL 3887 de 2020. E, por último, que não diz respeito ao imóvel em si, mas a sistemática locatícia, é a dos condomínios e associações sem fins lucrativos. O que acontece? Os imóveis comerciais, vamos botar o exemplo aqui em homenagem ao Vander, de shopping center, o shopping center ele constitui um condomínio. Mas esse condomínio ele não tem nenhuma razão econômica. A única razão da existência desse condomínio é simplicidade. Ora, ao invés de cobrar a conta de luz dos 500 locatários, se constitui um condomínio que vai pagar a conta de luz em prol de todo mundo, e isso é rateado entre os demais, entre todos os locatários. Não só conta de luz, segurança, água, todas as despesas que são do interesse de todos. Então, de novo, percebe-se, não há
nenhuma razão econômica de prática de atividade econômica do condomínio. É uma mera simplicidade. Então, entende-se que esse condomínio não deveria ser um sujeito de direito, ele não deveria recolher o IBS, a atividade dele não estaria sujeita ao recolhimento da CBS e da CBS. Isso não significa que não haveria recolhimento, haveria sim. Então, suponha que há uma conta de luz que é cobrada do condomínio. Essa conta de luz vai ter IBS e CBS perfeitamente. Mas o condomínio deveria ser capaz de repassar a conta de luz, transferir a conta de luz na proporção da utilização ou dos critérios do condomínio para os locatários, sem que houvesse uma nova incidência. E mais, que cada um dos locatários pudesse se creditar do imposto que fosse cobrado sobre a sua parcela. A forma que a gente recomenda isso é um tratamento transparente. O condomínio, ele simplesmente possa emitir nota fiscal, seja emitida nota fiscal de luz ou qualquer outra em seu nome, mas que, para fins tributários, isso seja considerado por cada um dos locatários. E com isso, gostaria de agradecer demais, acredito que queria agradecer bastante a possibilidade, a oportunidade de prestar as nossas contribuições, tendo certeza que esse grupo e todos esses grupos temáticos serão muito utilizados, serão muito importantes para a regulamentação de uma reforma tributária que os cidadãos precisam. Obrigado.